de hoje, a gente vai dar continuação da leitura da Bíblia, Marcos 2, de 23 a 28. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, vai lá e assiste para conseguir ter uma melhor compreensão desse vídeo aqui, tá bom? Já deixa o dedo no like, compartilha para amigos, comenta qualquer dúvida que você tiver ou algo que possa agregar, tá bom? Vamos à leitura, Marcos 2, de 23 a 28, a discussão sobre o sábado. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Tá bom? Então, o que Jesus está demonstrando aqui para os fariseus? A primeira questão aqui é que eles poderiam sim comer. A lei dizia que eles tinham que descansar, no sábado. Então, a lei era: eu não posso debuiar, digamos assim, abrir a espiga de milho. Eu poderia comer, mas eu não poderia abrir, porque eu estava trabalhando. E Jesus demonstra que não. Se eu tenho uma necessidade humana, essa necessidade humana está acima da lei. Então, eu posso sim trabalhar para comer. Eu posso trabalhar por uma necessidade. Vou dar um exemplo que Jesus dá. Se um boi de vocês caiu em um buraco, porque é sábado, vocês vão deixar ele morrer lá ou vão resgatar? Então, numa necessidade maior, a lei pode ser quebrada. E ele quer demonstrar também o quê? Que Deus ele fez o sábado para um descanso, para um refrigério. Ele fez por amor. Então, assim, a gente tinha que trabalhar sim, mas no sábado a gente era para descansar. Só que numa necessidade humana, eu não tenho que descansar, eu tenho que ir lá e trabalhar. Que era o caso aqui, os discípulos dele estavam com fome, então eu poderia ir lá e comer as espigas de milho. Eu não tinha que passar fome porque a lei diz que eu não posso colher, tá bom? E aí ele dá um exemplo da própria Torá. Como os fariseus queriam seguir completamente a Torá, que era a Bíblia que os judeus têm, Jesus dá um exemplo da Torá, onde Davi também come os pães do sumo sacerdote, que era pão sagrado, e divide ainda com os discípulos dele, os que caminhavam ali com ele, seus companheiros. Numa necessidade de fome, então Davi, lá atrás, que era uma pessoa que eles respeitavam, os fariseus, comem do pão sagrado. E aí eles começam a ficar ali complexo, com o entendimento que Jesus tem. Porque ele refuta na lei. Então Jesus ele não fala algo só dele, ele fala também que está ali na Torá, que Davi já tinha feito aquilo. Então ele também poderia fazer. Então ele demonstra o quê? Que o homem é superior à lei numa necessidade. Então a gente tem que entender o porquê da lei para poder seguir ela. E não era o que os fariseus faziam. Ele ia colocando regra sobre regra sobre regra, tornando um jugo pesado, tornando um jugo que ninguém conseguia seguir. Um jugo que, em vez de trazer, vou dar um exemplo do sábio, trazer refrigério, trazer entendimento, trazer uma melhor qualidade de vida, não. Eles se tornavam escravos daqueles julgamentos ali, eles se tornavam escravos da lei. Eles não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja liberto, que seja livre, que seja feliz. E os fariseus colocavam tantas regras desnecessárias que o pessoal acabava se sentindo sobrecarregado, se sentia cansado. O sábado não era visto como um dia bom, que era um dia de descansar e adorar a Deus. Era visto como... tinham medo, digamos assim, de pecar ali no sábado, de desrespeitar Deus no sábado. E não era isso que Deus queria. Pelo contrário, Ele queria que a gente trouxesse descanso e adoração para Ele, porque Ele merece essa adoração. E Jesus ele demonstra isso. Numa necessidade do homem, o homem pode comer, porque é a necessidade humana. Então, a necessidade humana está sobre a lei. Eu não devo morrer porque existe uma lei que fala que eu não posso comer no sábado. Ou, um exemplo, colher espigas de milho. Tá bom? E ele questiona os fariseus pegando a Torá, mostrando que ele tinha também conhecimento da Torá e que ele respeitava a lei. Jesus ele não vem para quebrar nenhuma lei que estava na Torá. Pelo contrário, ele vem para cumprir toda a lei, mostrando que é possível, mas que muitas não é necessária. Então ele vem para dar as boas novas. Ele vem para
mostrar o evangelho verdadeiro, mostrar o que realmente Deus queria da gente. Porque os fariseus distorceram todo o evangelho, distorceram tudo o que deveria fazer. Então, aquele tempo ali, a população estava perdida, porque todas as regras, as leis estavam distorcidas. Então, não era mais o que Deus queria, tá bom? Então, a população estava perdida. E aí, Jesus vem para trazer entendimento, ensinamento e uma nova direção para o pessoal. E aí, para a gente também serve isso, né? Que aí a gente está sobre a graça, a gente não está mais sobre a lei. Então, Jesus ele vem para trazer isso. Então, libertar a gente daquela lei que era mundana, que era humana, não era a lei de Deus, tá bom? A lei de Deus é as 10 leis que Moisés escreveu na pedra, né? Que é as 10 leis de Moisés. Então, é aquela ali a lei de Deus, mas você também tem que entender quais são aquelas 10 leis. É entender o fundamento daquilo, tá bom? E era o que os fariseus distorciam tudo. Então, Jesus ele vem para demonstrar isso, que não há necessidade humana, o homem está superior à lei. E ele fala isso aqui, ó, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então Deus ele fez o sábado para descanso, para o homem descansar, para o homem ter um tempo de refrigério, para o homem poder glorificar a Deus e não ficar só trabalhando e ficar cansado, exausto. Então Deus fez o sábado para o homem descansar, e não o sábado pelo homem, né? Então, um exemplo, no sábado, já que você não pode fazer nada, você tem que ficar parado, você tem que parar ali e ficar, porque é uma regra, uma lei. Não, no momento de necessidade eu posso, porque eu sou o Senhor do sábado, o sábado não é meu Senhor. Então, numa necessidade minha, eu posso ir trabalhar. Um exemplo que a gente pode dar nos dias de hoje. Tô passando necessidade em casa, não tenho dinheiro e chegou, né, a minha folga. A gente hoje não folga no sábado, folga no domingo. Então, chegou um domingo e eu estou passando fome em casa, eu posso ir trabalhar no domingo para trazer sustento para minha casa? Posso. Eu posso fazer um bico no domingo para trazer comida para minha casa, porque eu estou trazendo necessidade humana. O que eu não devo fazer é trabalhar no domingo por ganância. Então, as minhas contas tá tudo paga, tá sobrando um dinheirinho, tá tudo tranquilo e eu vou por ganância. Aí eu não posso. Mas para uma necessidade, então vou trabalhar para conseguir pagar as despesas em casa, isso eu posso. Então é isso que Jesus está falando. Uma necessidade, a gente pode quebrar a lei do sábado. Lógico que o sábado é para trazer refrigério, trazer calma, mas uma necessidade, ou seja, entre a fome e o descanso, a fome é primordial. Então eu devo focar na fome e não no descanso, tá bom? Então Jesus ele traz isso para os fariseus, né? Demonstra isso. E depois ele demonstra o poder dele também, que ele fala, portanto, o filho do homem, isso é ele, tá? Toda vez que ele falar o filho do homem, ele quer dizer ele mesmo, que era a forma que o pessoal falava de Messias. Então ele fala, o filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Então ele falava, eu também mando no sábado, eu também sou Deus sobre o sábado. Porque se ele é nosso Senhor, ele também é Senhor do sábado, porque a gente é o Senhor do sábado. Tá bom? Então ele demonstra essa superioridade, ele demonstra que ele também é Deus, que ele era o Messias. Ele tenta desenvolver de novo na cabeça dos fariseus que ele é o Messias. Ele tenta trazer essa compreensão para os fariseus e os fariseus não conseguem ainda entender, tá bom? Então aqui ele demonstra nessa pequena passagem aqui que Deus ele tem amor pela gente e ele traz esse sábado para um descanso, para um tempo de calmaria para a gente e não para a gente ficar sobre leis, tá bom? Então, um exemplo, às vezes muitas igrejas hoje em dia colocam um monte de regra na religião. E não é isso que Deus quer, Ele não quer que a gente seja escravo, pelo contrário, Ele quer que a gente seja liberto. Há regras para a gente seguir para ter uma melhor vida. E tudo que não traz uma qualidade de vida melhor, aquilo a gente não deve seguir. E ele desce com o Espírito, né? Jesus, depois da morte, desce com o Espírito para a gente ter discernimento do que é certo e do que é errado. Ou seja, se aquela regra que me colocaram realmente serve para mim ou não. E tem uma passagem até em Paulo, eu acho que está em Romanos, que fala o espírito do homem pode discernir o que deve fazer. Vou dar um exemplo, né? Se ele acha que comer algum alimento é pecado e aquele homem comer, ele peca. Porém, se ele acredita que nenhum alimento é pecado, ele pode comer porque aquilo ali vai ser para a glória de Deus. Então ele traz um pouco disso. Então o Espírito dá discernimento para a gente do que a gente pode e o que a gente não pode. Mas uma coisa que no sábado. E Deus, né, Jesus estava com todo o Espírito e sabia que aquilo ali era algo bom. O pessoal estava com fome, então deveria comer para se alimentar, para poder seguir a viagem que eles iriam fazer.
tá bom? Então Jesus demonstra isso também. A segunda coisa que ele demonstra é que as regras que haviam na igreja ali, né, os fariseus colocavam, e isso acontece hoje também em dia, acaba afastando os fiéis. Então, em vez dos fariseus trazer as pessoas para Deus, afastavam com aquele monte de regra, com aquele monte de coisas que não tinha nada a ver, não era o que Deus queria. Em vez de demonstrar o amor que Deus tem pela gente, que Jesus tem pela gente, demonstra um Deus que é rude, um Deus que é condenação, é um Deus que é justo e somente justo, não tem um Deus bondoso. Ele mesmo fala que ele é tardio para condenar e muito justo, né? Então ele é tardio, ele não é um Deus assim tão igual o pessoal fala que, sabe, fez, aconteceu. Não, não, ele é tardio, ele demora para condenar, ele perdoa muitas vezes. Lógico, se você continuar em pecado, ele vai te condenar porque ele é justo, mas ele é tardio, ele demora, tá bom? Para te condenar, ele te perdoa muitas vezes. E não é isso que muitas igrejas pregam, tá bom? E era isso que Jesus estava explicando também aqui. Ele estava explicando esse amor de Deus, não era como os fariseus estavam falando na lei, tá bom? Então, ele quer demonstrar isso. Então, o que a gente consegue tirar daqui? Que o homem está sobre a lei quando há necessidade, tá bom? Deus é sobre tudo, ele demonstra aqui, né? O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado, então ele fala, Deus é sobre tudo. O Filho também é sobre tudo, porque Deus deu autoridade para ele. E que as leis dos fariseus, muitas delas não tinha nada a ver. E o Espírito que ele ia dar ia conseguir discernir. Nesse momento, Jesus estava com o Espírito, então ele conseguiria discernir o que era e o que não era, né? Nesse momento, Jesus era 100% homem, lembrando, e ele tinha um espírito nele. Por isso que ele conseguia discernir, por isso que ele conseguia identificar muitas coisas, tá bom? Mas ele era 100% homem, mas 100% Deus porque ele estava com o espírito. Então aqui ele fala que o nosso espírito consegue discernir o que é bom e o que não é pra gente. E Paulo em Romanos confirma isso, tá bom? Se a gente for ler Romanos, Paulo vai falar isso também, que o que o homem acha que é pecado realmente é e o que ele não acha não é. Lógico, então eu acho que matar não é pecado, então não estou pecando. Não, não é bem assim, tá? Existem os mandamentos de Deus, e aí é mandamento, não é lei que o homem colocou, é mandamento de Deus, tá bom? Então, um exemplo, comer um alimento, eu não acho que é pecado, eu posso. Eu não acho que é pecado não guardar o sábado. Tudo bem, igual no caso aqui, Jesus vê que não há por que ele guardar o sábado, ou seja, não há por que ele deixar os discípulos passar fome, porque existe uma regra humana de não comer, ou seja, de não descascar o milho, porque a regra não é pegar o milho para comer, é descascar ele, tá bom? Então, Jesus demonstra isso também. E mostra que Deus é um Deus bondoso, então ele fez tudo por nós e para nós. No princípio, Deus fez a gente para dominar o mundo, né? Para tomar conta do mundo. Então a gente é senhor do sábado. A gente que deve discernir o que deve ou não fazer no sábado. Ele deu esse poder para a gente, ele deu essa autoridade. E a gente, por regras bobas que os fariseus faziam, acabou perdendo isso. Tá bom? Então essa passagem é isso. Deixa o dedo no like, compartilha. No próximo vídeo, terça-feira, às 7 horas, a gente vai dar continuação e a gente vai ver a cura no sábado, tá? Então a gente começa a ler Marcos 3 e a gente vai ver a cura no sábado. Jesus curando no sábado. E também os fariseus vão questionar. Que é o que eu falei, os fariseus não tinham o entendimento profundo do que Deus queria fazer. Então eles colocavam muitas regras, afastavam muitos homens ali do amor de Deus. E é isso que a gente como cristão não deve fazer. A gente deve mostrar o amor que Deus tem pela gente e pelos nossos irmãos. A gente deve se aproximar de Deus por esse amor. Tá? A gente tem já o Espírito em nós para discernir o que é certo e errado. Então, quando outra pessoa querer questionar, falar, a gente, no interior da gente, se a gente buscar Deus, a gente vai saber se deve ou não fazer aquilo. E a outra pessoa não vai poder julgar. Então, no caso aqui, igual os fariseus julgaram a Jesus, como ele tinha o Espírito, ele sabia se era certo ou não. E ele fala isso. Davi também comeu no sábado. Então, há momentos que a gente vai conseguir julgar por nós mesmos. E não pode permitir que a igreja venha com regras que eles julguem a nós. Tá bom? Então, é isso a leitura de hoje. Deixa o dedo no like e até o próximo vídeo.